Antes de começar esse vídeo, recados paroquiais. Você tá cansado de deletar o Default Cube e não saber como mexer no Blender? Ou se não, ficar perdido em o que instalar, plugins e até mesmo como começar a mexer no Blender? Desde escolher por qual objeto começar um modelo, até abrir uma OV e trabalhar com texturas e renderizar. A Quarentena de Blender é um projeto que já acontece há 2 anos aqui pela Revo com o nosso querido professor Ivan, e toda a comunidade está mais que convidada a participar disso, e você também. Então não só vamos ter um mês de conteúdo voltado a diferentes áreas do 3D, quanto as lives estão rolando paralelas no YouTube de 3D da Revo. Então tá esperando o quê, meu chapa? Se inscreve lá, ativa o sininho sinistro, e se você tá tão empolgado, vê as quarentenas antigas que já estão aqui nesse canal e no canal 3D na Revo, com o link no Discord na descrição, para justamente poder estudar com a comunidade também que já tá lá. Na descrição vai estar todos os links, quando e como que as lives vão acontecer. Espero você lá. Como o Rafa Souza disse uma vez, a ciência fala para a arte como voar mais alto, e a arte ensina a ciência como voar. E para justamente mostrar como o mundo funciona, e como a arte e a ciência são sim o futuro para muitas carreiras, em um mundo cada vez mais globalizado, que eu recebo com tanto carinho no meu coração nosso querido Moacir, biólogo e professor, para justamente falar como a tecnologia 3D já está ajudando tanto o Brasil em ensino e pesquisa. Primeiro, antes da gente falar de tecnologia, diferente aplicação em uma área médica, vamos falar primeiro o porquê que faz sentido falar de artes e ciência junto. Quando a gente vai catalogar algo, fazer uma representação visual, seja de uma nebulosa, conjunto de estrelas ou até mesmo uma nova espécie de planta ou vírus, a gente precisa de representações visuais. E é aqui que a arte entra, para falar algo que contas matemáticas não explicam muito bem, por mais que um quadro cheio de equações complexas seja bonito e interessante. Tudo isso porque ainda é duro para representar a realidade. Mas não é aqui em representação que o trabalho artístico, ainda mais o de modelador 3D, para. Porque a gente também entra com outros ramos de pesquisa e a utilização de tecnologias desenvolvidas e utilizadas no meio da arte para justamente ajudar diferentes necessidades humanas. Isso indo tanto para próteses e que já foi feita uma cirurgia realizada em São Paulo para o transplante parcial de mandíbula, quanto pode ser utilizado para produções de muitas outras soluções tecnológicas, tanto na reutilização de garrafas PET para justamente criar filamentos para impressoras 3D, quanto até mesmo na idealização de design para ajudar a limpar a maior ilha de lixo de todo o oceano. E isso não são coisas que eu estou falando de projetos que podem vir a acontecer, são projetos já aplicados e desenvolvidos que estão acontecendo agora. O nosso único dever é não ignorar que coisas assim existem, porque como mostra muito bem o canal 2 Minute Paper, a ciência tem sim um lado crucial em pesquisa e no desenvolvimento artístico na área do 3D, tanto na busca por representações visuais realistas de simulação, quanto no desenvolvimento de renderizadores de luz, até nas placas de vídeos e computadores quânticos. Então quer dizer que essa é a única forma de lidar com pesquisa dentro do 3D para a área de ciências? Não. Esse é só um dos caminhos que existem e, sendo bem sincero, existem muitos. Tanto que eu chamo para conversar melhor o Moacir, que justamente tem esse contato com a tecnologia 3D aplicada a uma profissão não tão próxima do trabalho artístico, no caso a biologia, para justamente mostrar como que é o começo para uma conversa sobre como esses diferentes espaços de ciência e arte estão mais perto do que a gente imagina. Então, eu sou o Moacir Henrique, mas no meio artístico ninguém me conhece como Moacir, só a Momô, né? Então, pra quem quiser me conhecer um dia e me chamar pra conversar, a Momô tá maravilhoso já. Eu moro em Maringá, no Paraná, norte do Paraná. Eu sou formado em biologia, então eu sou professor de biologia, e agora eu tô indo pra área de 3D pra tentar entrar no mundo aí de 3D em alguma área que sirva mais como trampolim, porque eu quero fazer mais pra frente. Então, a princípio agora eu quero entrar na área de jogos. Inclusive, mandem jobs, galera. Obrigadinho. E pra depois ir pra área de creature design, que eu quero bastante, mas tudo isso com o objetivo de no futuro ser professor de arte, inclusive. Então, Vamos começar primeiro sobre o seu projeto. Quando a gente fala de 3D e a gente fala ainda mais dessa utilização de tecnologia, da onde que surgiu essa primeira ideia e visualização sua sobre o seu trabalho de 3D ajudar uma escolha mais educacional, por assim dizer? tá, se a gente for olhar em retrospecto tudo que eu fiz até agora, que, assim, não é muita coisa em volume, mas eu acredito que são coisas bem assertivas, assim, dentro do contexto que eu tava. O meu ensino médio foi técnico, eu fiz técnico de informática e lá a gente tinha TCC. Então, meu primeiro contato com 3D, de qualquer forma, foi ali. Foi num projeto parecido com o que eu toquei na faculdade, mas com uma outra proposta, assim. A ideia, na época, era produzir material didático em 3D
num conteúdo específico de botânica. Então, era um projeto parceiro meu com uma professora de uma universidade da cidade em que eu estudava, que era Paranavaí, e que serviu como TCC e tese de mestrado dela, foi nice. E aí, ali eu gostei bastante da ideia. E eu vi que a parte de material didático para biologia era um gargalo muito grande, assim, dentro das linhas de pesquisa que a gente via dentro da universidade, sabe? Muito se pensava sobre metodologia de educação, mas pouco se falava sobre a parte prática do ensinar, o que a gente pode usar, e recurso didático entra de, de sola nisso aí mesmo, sabe? A gente usa muito. E aí, na faculdade, eu encontrei uma professora incrível, chamada Ana Paula Vidotti, rainha, que eu falei para ela que eu tinha interesse de continuar trabalhando com 3D, e ela amou a ideia, decidiu coordenar o projeto, me orientar no projeto, né? Porque como era na universidade, eu entrei como um projeto de iniciação científica. Acho que foi um projeto de iniciação científica, isso. Sem bolsa, meio que voluntário mesmo, mas eu queria muito fazer. E aí a gente começou a pensar sobre o projeto, a ver como que ele ia funcionar e assim por diante. Junto com esse período, assim, de começar o projeto, foi quando eu descobri a Revo, junto na primeira quarentena de Blender. Então, a primeira quarentena me ajudou muito a melhorar o 3D, e foi daí que surgiu uma das cenas que eu mais gosto, e é a cena que foi carro-chefe do projeto, no início. E, de certa forma, até hoje, assim, que o projeto não expandiu tanto quanto eu queria, por várias questões, mas que foi a cena da membrana plasmática, que é uma cena que eu gosto muito, 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 que hoje, depois de estudar mais de 3D, eu vejo que tem um monte de coisa nela que eu podia melhorar. Mas, tanto naquela época como agora, é uma cena que, ficou realmente muito boa. E quando a gente olha para ela, numa perspectiva educacional, de usar ela e pensar ela enquanto material didático, ela contempla vários problemas que geralmente os professores têm de explicar. Então, e aí esse é o objetivo fundamental do projeto. Sanar a demanda que não é possível, não é tão fácil de ser sanada com os recursos que a gente já tem. E quando a gente fala dessa questão de recurso, principalmente para a educação e principalmente para o futuro das ciências, por assim dizer, a gente tem que lembrar muito da necessidade também que acaba tendo aquela pessoa que mexa com mais voltado para a tecnologia dentro desses meios, como biologia, medicina e tudo mais, até que tem muita coisa ainda do método científico, acho que como eu comentei com você já em outra conversa, que exige ainda assim que a catalogação seja feita tipo desenho de novas espécies em nanquim, sabe? Então, Precisa. Quando a gente fala até de paleoarte e essas formas de documentação de novas espécies, como que você imagina a tecnologia integrando processos científicos dentro da produção de uma forma geral? Quando a gente olha a tecnologia como um todo, nos avanços que a gente tem, a curto prazo a gente pode olhar, não precisa nem ir muito longe assim para pensar, lá no começo da internet, não, pode ser mais recente. Ideias do, sei lá, metaverso, por exemplo, sabe? Desse nível de complexidade. A gente poderia criar, um mundo inteiro virtual para você ter aula de paleontologia, por exemplo, já que você falou de paleoarte, sabe? Então, assim. E é meio complicado porque muita gente de dentro do meio científico ainda tá com uma ideia muito tradicional do que pode ser usado, do que é bom ser usado, sabe? Existem, protocolos, por assim dizer, que às vezes chegam a ser protocolos, realmente determinados, escritos, assim, sabe? Uma coisa a ser seguida. Não só um costume da comunidade científica. De trazer esse tradicionalismo que você mesmo comentou. Vou descrever uma nova espécie, sobretudo de planta, que usam muito a ilustração científica no nanquim, na mão e tal. Eles usam muito a descrição botânica. Sendo que você pode modelar aquela planta em 3D e ter ela, exatamente igual a uma espécime vivo, sabe? Não só uma representação por desenho, que, ok, geralmente quem faz ilustração científica faz um trabalho muito, muito bom para representar aquela espécie, só que, assim, eventualmente podem ficar algumas lacunas ali, sabe? Então, assim, o uso de tecnologia para a educação, ou uso de tecnologia, sobretudo que tange o nosso trabalho enquanto artista, assim, precisa ganhar mais espaço.
Tipo, além de ser uma coisa que eu vejo que sim, vai ser muito benéfico. Assim, eu vejo vários autores que trabalham com tecnologia aplicada a ensino, por exemplo, e eu agora vou falar da minha área, assim, defendem, tipo, precisa, entendeu? Já passou do ponto do, será que vai ser bom? Não. Sim, será bom, a gente precisa colocar, e a gente tem que pensar em estratégias de como colocar. Porque, por exemplo, uma coisa que me fez. Eu já pensava durante a construção do meu projeto, e eu pensei mais depois do Utopia, inclusive, é na questão, tipo assim, tá, eu vou fazer um projeto que é produção de material didático virtual. E quem não tem acesso ao virtual? O que a gente faz, sabe? Então, assim, a tecnologia ela tem que se expandir e entrar em meios que ela não estava até agora? Sim. Mas a gente tem que ter a garantia para as pessoas que vão acessar isso que elas vão ter a oportunidade de realmente usufruir do que está sendo ofertado. Né? Tipo, só colocar e só jogar não tem como. Então, é uma discussão que ela precisa existir, ela precisa ser pensada e pensada em vários aspectos, né? Tanto na implementação, no que pode ser aplicado, mas como manter e como gerir, por assim dizer, gerenciar melhor, esse sistema depois de implantado. Então é uma discussão bem grande, assim, que precisa acontecer urgente, inclusive. Sim. Já que a gente começa a falar nessa descrição esse aspecto mais moderno e futurístico das formas que a gente pode utilizar, que acaba sendo um futuro que está vindo para o presente, né? Esse futuro se tornando presente. Tanto que eu já comentei... Deixou de ser ficção, né? Isso. Tanto comentando com você de, tipo, próteses sendo impressas em 3D, órgãos agora sendo impressas em 3D também. Então, você como biólogo e agora estudante já de Blender, nesse ramo de pesquisa científica e atuação para facilitar a vida de algumas pessoas, como que você imagina que a ciência e a tecnologia podem se vincular dessa forma? Porque eu sei que para estudo já vai ajudar muito, mas como que outros aspectos da nossa vida a gente pode acrescentar também esses desenvolvimentos mais técnicos que estão acontecendo agora, que você até tinha comentado comigo que leu alguns artigos, e que a gente pode expandir essa forma que a gente vê a arte e até mesmo o nosso trabalho como artista 3D? Eu acho que uma postura que eu tento adotar muito, desde quando comecei o projeto e em outras situações também, é que, assim, muitas vezes a gente procura se colocar dentro do mercado. A gente não pensa em fazer o caminho inverso, em colocar o mercado dentro do que a gente consegue fazer. Entende? Então, tipo assim, eu identifiquei lá o gargalo de falta de material didático para ensino de biologia. Eu sabia um pouco de 3D. Eu me coloquei para resolver essa demanda. Então, eu acho que não o que afasta, mas um dos únicos, por assim dizer, obstáculos que tem entre a gente enquanto artista para aproveitar o que tem de tecnologia e de informação e a ciência hoje, para conseguir sanar essas demandas, é justamente parar, olhar um pouco em volta e falar, e, tipo, analisar, tipo assim, quais problemas eu tenho aqui em volta que o meu trabalho consegue resolver. Sabe, tipo, tá, a gente tem que nesse mesmo setor a questão das próteses para pessoas com deficiência. Então, tá, eu sou um artista 3D, eu faço 3D para colecionável, por exemplo. Qual seria a dificuldade de eu fazer uma prótese mais ergonômica para uma pessoa? Uma prótese que vai ser impressa em 3D. Sabe? Por que tem que ser um nicho tão fechado de poucas pessoas que fazem 3D para prótese? E aí entra uma outra discussão também, que daí o quão difícil é o acesso da comunidade como um todo às pesquisas que são desenvolvidas dentro das universidades. Por quê? Se a gente, e aí eu falo tipo do geral porque eu também vivi isso, se a gente tivesse mais conhecimento do que a universidade, o que as universidades ao redor da onde a gente vive, por exemplo, que estão onde a gente vive, pesquisam, seria muito mais fácil da gente ver e falar, não, isso aqui eu consigo resolver. Isso aqui, se eu ajudar, dá pra ir pra frente. Então, eu acho que conseguir conciliar, uma das coisas, na verdade, que ajuda a conciliar avanço tecnológico, demanda, e o nosso próprio trabalho é justamente o olhar para as situações que estão em volta e tentar ter um olhar, acho que é holístico que fala, quando a gente olha tipo, de uma forma mais geral assim, para as coisas. Mas uma visão mais tipo, geral do rolê é muito melhor, mano. Porque acho que uma coisa que a Utopia também mostrou. Gente, eu tô falando Utopia pra todo ser humano que eu conheço, então assim, vou trazer muita coisa. Uma coisa que eu acho que a Utopia mostrou pra gente é que assim,
mano, sai da caverna, tá ligado? Tipo, o artista que fica lá dentro da grutinha, produzindo 24 horas por dia. E aí a gente pode expandir pra qualquer pessoa. Tipo, pessoa que trabalha, que vai da casa pro trabalho, da casa pro trabalho, da casa pro trabalho, tipo, olha pra fora, tipo, vai fazer outra coisa diferente, sabe? Vai. Qualquer outra coisa. Tenha contato com outras pessoas que estão fora do teu nicho cotidiano, assim, tá ligado? E ver o que essas pessoas têm a oferecer. Daí você tira tanta ideia, mano. Você tira, tipo, ideia, oportunidade, contato diferente, sabe? Tipo, eu acho que a principal coisa que liga tudo que a gente conversou até agora, sobretudo nessa última pergunta, de, tipo, avanço tecnológico, demanda, trabalho, o nosso papel como artista é comunicação. E como a gente promove a comunicação entre cada uma dessas áreas. Sabe? A gente tem que deixar de se ver, tipo, como um trabalhador da área para ser. E assim, não que seja uma obrigação de todo mundo, mas acho que é uma coisa legal de se pensar. Acho que de se ver mais como ponte das coisas, sabe? Tipo, acho que, aproveitando o lado sensível do artista, acho que isso é muito bom pra gente, assim, sabe? Se ver mais como ponte do que como fim de um caminho, de um processo, assim, sabe? É mais alguém que liga as coisas. E, cara, agora só, pra gente já começar a orientar a nossa conversa pro fim, se você pudesse, tipo, falar, apresentar um ponto de vista pra justamente quem tem esse interesse, que nem você, de produzir artes mais voltadas para o meio científico e acadêmico, onde que você orientaria começar a produzir e como começar a apresentar e desenvolver o seu primeiro projeto em relação ao meio acadêmico? Muito interessante. Tá. Olha, eu acredito que assim, um bom nicho para quem quer pensar em fazer arte para meio acadêmico é pensar em linhas de pesquisa que tratam de temas abstratos. Genoma, genética, sabe? O genoma que está dentro da genética, então biologia molecular, e aí eu vou falar das áreas que eu conheço, tá? Claro. Então, tipo, biologia molecular, microbiologia, genética, deixa eu ver o que mais, química, bioquímica. Então, assim, são áreas que o conteúdo que está ali dentro ele é muito abstrato. Então, assim, vamos pensar que você, artista, vai começar a produzir para meio acadêmico. Primeiro, faça algum trabalho de algum conteúdo de escola que você não entendeu. Eu acho que pode ser um bom caminho. E por que pegar um que você não entendeu? Porque você sabe qual dificuldade você teve ali dentro. Então você vai pensar em produzir uma arte dentro daquele conteúdo já justamente com a sua dificuldade em mente. Então talvez isso te ajude a nortear como você vai construir a tua arte, teu projeto ali e tal. Fez o projeto? Entre em contato com a universidade. Sabe? Fala, olha, eu sou artista de 3D, eu não sei se vocês já pensaram em usar 3D na área de pesquisa de vocês, se vocês já usam, se vocês têm interesse em usar. Eu faço isso, e o que eu faço, e inclusive assim, além de só mostrar o que você faz, apresenta para esse tipo possível cliente, por exemplo, em quais outros pontos isso que você faz pode ser utilizado. Tipo, eu fiz modelo 3D e o meu produto final desse projeto foi uma imagem. Sim. Então, uma imagem que pode ilustrar um livro. Só que esse mesmo modelo 3D também pode ser impresso em 3D. Esse mesmo modelo 3D pode ser usado num programa de realidade virtual aumentada, por exemplo. Então, além de você fazer seu projeto, apresenta para o teu cliente, para o teu possível cliente, quais outras demandas que ele pode ter que você consegue sanar com o seu trabalho. Então, para quem mora em cidade que tem universidade, tenta conversar com alguém que tá lá dentro já, com alguém que estuda. Você com certeza deve ter algum amigo que tá dentro da universidade, né? Tipo, todo mundo às vezes conhece, ou enfim, muita gente pode conhecer alguém que tá dentro da universidade. Pergunta, faz pesquisa, tipo, vai lá na universidade, bate na porta, fala, então, eu sou de 3D, queria ver o que vocês fazem, porque eu queria trabalhar com isso, acho que pode ser legal, acho que pode ser útil. E apresenta, eu faço brincadeira assim com o pessoal que me pergunta, tipo, como que eu apresento meu projeto pra alguém pra pessoa gostar? Apresenta como se fosse a salvação da humanidade, Anjo. Apresenta o projeto como se, não, isso aqui vai salvar a sua carreira, vai te colocar em evidência, sabe? Tipo, fala o que você tem que falar pra conquistar a atenção, pelo menos, primeiro, sabe? E aí, com o tempo, você vai mostrando aonde o teu trabalho pode entrar dentro daquela demanda daquele grupo, assim. E eu acredito
que, de forma geral, por mais que a gente tenha um grupo muito tradicional ainda nas universidades, que são meio fechados a receber coisa diferente assim, também tem muita gente aberta, sabe? Também tem muita gente aberta. Então, faz contato, chama, tipo, por e-mail. Sempre quando uma coisa bem legal que acontece, geralmente, tipo assim, quando você vai pesquisar algum artigo científico, pesquise pelo Google Acadêmico, para começar. E lá, quando o artigo foi publicado em alguma revista, em algum evento, em algum livro, né, fez parte de algum livro, sempre tem o e-mail de contato daquele pesquisador. Sim. Então, tipo, dá uma olhada, entra lá, manda um e-mail. Então, às vezes é assim que se coloca dentro desse nicho também. Sim, isso é muito bom, cara. Obrigado de verdade pela conversa e por toda a orientação para justamente a gente falar sobre ciência e tecnologia, né? Obrigado, Momô, de verdade. Sempre que precisar, estamos aqui, a gente pode falar de tudo, de tecnologia, de Drag Race, entendeu? A gente fala de tudo, é só me chamar que a gente conversa. Fechou. E para quem quer te encontrar, aonde que eles te encontram? moacirhsb.art, gente, meu perfil de Instagram de arte, né, que eu posto minhas artezinhas lá. E de lá é a caixa de Pandora, daí você vai me achar em todas as outras redes sociais. Então, LinkedIn eu tô, no Instagram, e por enquanto só. Talvez eu crie um Twitter, mas não sei, mas talvez venha aí, tá? Talvez. Mas a princípio, moacirhsb.art tá lá. Só vai ter eu com o Moacir Henrique com esse nome fazendo 3D, gente. Não tem mais ninguém com o nome de velho fazendo. Mentira, a gente ama os Moacirs, que são velhinhos, fofos.